A resenha, a história, o bate-papo que gera informação. Começa agora, Papo do Timaço. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um Papo do Timaço aqui pela Rádio Som Maior, também pelo YouTube, Spotify. Hoje mais um papo legal, descontraído, contando mais uma super história esportiva. E é assim que nós seguimos na nossa 14ª edição do Papo do Timaço. E comigo aqui, Enio Bis, para contar essa história. Tudo bem? Seja bem-vindo, Enio. Tudo bem, Rafael? Boa noite para você. Estamos em mais uma edição do Papo do Timaço, né? Sempre nas quartas, quando tem jogo do Criciúma, muda de horário. Nos finais de semana, antes dos jogos do Criciúma, também você acompanha o nosso bate-papo. E como é um Papo do Timaço, todo Timaço tem que ter bons personagens. Ah, sim. E hoje, na 14ª edição, tem um grande personagem do futsal. Rafael Pofo, tudo bem? Seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite a todos, ao Enio, ao Rafael, prazer é todo meu. Agradeço a oportunidade de ter essa troca, né, esse bate-papo e falar um pouquinho da nossa história aí, dentro do futsal. Mais um craque do futsal aqui, né? Recebemos recentemente Marcos Pipoca. Quem mais que veio do futsal? Eu vi que o Alexandre também fez. Alexandre também. Eu acompanhei um pouquinho o trabalho de vocês, eu vi também algumas entrevistas de alguns personagens. A gente tá chegando firme no futsal aqui, né? E já vamos dar um spoiler. O Jean Reis também, né? Já Jean passou Reis, por aqui. Também. Não, vai passar por aqui. Vai passar por aqui, Jean Reis. Vai passar o Jean Reis. Que tem uma ligação com o Rafael Pofo aqui, por isso que ele tá aqui. No momento, o Jean Reis é meu coordenador, né? Sou professor atualmente no projeto da Anjos do Futsal. Graças ao Jean e ao Major Cabral, né? Me deram essa oportunidade de entrar no projeto. Pô, então a gente começou de trás já a entrevista com o Rafael, né? Porque hoje ele tá no projeto Anjos do Futsal. Mas como é que começou a história, Rafa, no futsal? Sei que tem uma bela história tua aí, né? E uma bela carreira com grandes títulos também. Nos conte como é que você chegou a ser jogador de futsal profissional. É lá de Ascurra? Isso, Primeiro eu sou de uma cidade bem pequena, né? Do Médio Vale do Itajaí, Ascurra. Fica a 40 quilômetros de Blumenau, entre Rio do Sul e Blumenau. E por ser uma cidade pequena, a gente lá na minha época não tinha futebol de campo, né? E dentro do projeto da cidade tinha a escolinha de futsal, foi onde eu me introduzi, com 7 anos de idade. Comecei ali e consegui me destacar dentro do meu município, em competições regionais, e foram aparecendo convites para outros municípios, para me representar outros municípios, né? Com 12 anos eu já representava o Clube 12 de Agosto, que é um clube bem famoso de Florianópolis. Então, naquela época, minha mãe já me botava no ônibus, na BR, com 12 anos de idade, pegava 4 horas de ônibus, de linha, para ir lá jogar e no outro dia voltar. Então, comecei assim a minha história, fui me destacando em competições a níveis estaduais, onde que eu tive a minha oportunidade primeira de morar fora de casa com 15 anos, onde que eu fui para Jaraguá do Sul. Aí, pelo professor Manuel da Pascoala, que é o Maneca, até ele foi treinador aqui na época da Anjo Futsal, né? É um excelente treinador e formador de inúmeros atletas a nível nacional e de seleção brasileira. E daí de Jaraguá que a minha carreira tomou uma altitude maior, né? Comecei com as categorias de base do Jaraguá Futsal, me tornei profissional dentro do Jaraguá Futsal e dali eu ganhei ali o Brasil todo. O Maneca é o fera aí que revela os jogadores, então foi ele também que te levou pro futsal, é isso? Que te revelou pro profissional. O Maneca foi a pessoa que me ensinou o que é o futsal, né? Quando eu era na categoria de base, a gente tinha uma forma de jogar, mas o Maneca nos ensinou como que era o jogo dinâmico, o jogo coletivo, né? Que quando o cara é muito pequenininho, com 7 a 10 anos, o cara só pensa em driblar e fazer gol, né? Tu pode ver nos dias de hoje também é assim. O cara só quer se destacar individualmente. E já o Maneca nos proporcionou esse lado coletivo, que tu vai se destacar dentro do coletivo, fazer as tuas jogadas. Então, ali que ele introduziu a gente. E principalmente a questão técnica, né? Ele foi um cara que sempre tentou tirar o máximo de cada jogador, melhorar a qualidade coordenativa e a afinidade da questão técnica para melhorar o atleta. Ô, Rafinha, posso chamar de Rafinha, né? Claro, sou conhecido como Rafinha, Rafa, Pofo, tem vários ali sobrenome. Ô, Rafinha, tu falou ali do Jaraguá Futsal, mas Jaraguá Futsal é agora, né? Tu é do tempo da Malve.
Isso, é que assim, ó, a Associação Desportiva Jaraguá é o nome da entidade. Ali passou alguns patrocinadores, né? Na minha época, quando nós chegamos lá em Jaraguá, que era o primeiro projeto, em 1997, que eu tinha 15 anos, nós tinha lá uma empresa que patrocinava, que era o Arroz Urbano, né? Depois do Arroz Urbano veio um supermercado e o shopping da cidade, que era o Brighton. Ali a gente se tornou campeão estadual pela primeira vez, em 99. Isso eu tinha 17 anos e a gente já jogava na equipe principal do time. Depois que saiu, a gente foi bicampeão estadual pela equipe do Brighton e a concessionária Caraguá, que era da Volkswagen, que eram nossos principais patrocinadores, entrou a Malve. Aí a Malve entrou com um dinheiro já acima daquilo que a gente tinha no projeto, Aí foi foi o boom que foi visando já disputar campeonatos a nível nacional, né? Que aqui naquele momento a gente disputava só estadual e jogos abertos, e com a chegada da Malve a gente entrou na Liga Nacional. Que a Liga Nacional é que existe hoje aí, que o pessoal acompanha aí isso foi no ano de 2001. 2001 foi o primeiro ano da Malve. A Malve ficou como patrocinadora master da equipe até 2010. Foi o último ano. A Malve foi base da seleção por muitos anos, né? Devido ao grande investimento e a sacada do empresário, seu Vander Veig, ali, de explorar o futsal, né? E colocar a sua marca da empresa. Ele conseguiu trazer grandes personagens do futsal, né? Desde treinadores como os principais atletas a nível do Brasil. Aliás, Santa Catarina é referência no futsal, né? Ou já foi mais? Não, Santa Catarina com certeza é a referência, né? As principais equipes no passado, né? Nós tínhamos a Perdigão de Videira, a equipe da Sadia de Concórdia, depois veio a Tigre de Joinville, né? E essas empresas grandes antigamente incentivavam bastante a modalidade e a base da seleção brasileira sempre foi aqui em Santa Catarina, pois né? E agora, com o passar do tempo, com o surgimento da Liga Nacional, nós temos o Joinville, né? Que é uma grande potência, que eu acredito que é a principal potência no estado no momento em matéria de investimento, o Jaraguá Futsal, aí nós temos daí, correndo um pouquinho mais abaixo, a equipe do Tubarão, a equipe do Blumenau. Nós temos também agora a equipe do Concórdia, que voltou a ter um investimento um pouquinho melhor e está disputando a outro campeonato, que seria o Campeonato Brasileiro. Temos o Joaçaba também no Oeste, né? Que o futsal de Santa Catarina sempre foi muito forte na região do Oeste, né? E com o passar do tempo, agora aqui na região Sul e do Médio Vale, começou a surgir grandes equipes também. Ô, Rafa, conta um pouquinho das tuas conquistas aí. Sei que tem uma sala de troféu cheia aí de grandes competições. Graças a Deus eu consegui ter boas conquistas, né? Na minha categoria de base, eu ganhei todos os campeonatos possíveis que a gente podia ter dentro da nossa modalidade, entre Olesc, Joguinhos, Juvenil, Sub-20. E na equipe principal, né, me tornando como fui atleta profissional, adulto, eu fui campeão 3 vezes catarinense, 1 vez paranaense, 3 vezes campeão brasileiro, Taça Brasil, 2 vezes vice-campeão da Liga Nacional, fui campeão da Libertadores, seleção paranaense, seleção sergipana, e também fui convocado para a seleção paulista. Além de seleção catarinense também nas categorias de base. Campeão da Libertadores por quem? Pela equipe do Jaraguá Futsal. Jaraguá. Foi o primeiro título da Libertadores do Jaraguá em 2004. A gente foi campeão no Peru. Era Malve já? Já era Malve. Até o Falcão estava na equipe naquela época, né? Na equipe do Jaraguá, o primeiro grande renome que veio foi o Manuel Tobias, né? A geração do Manuel Tobias, Ortiz, né? Puxa, é verdade, Manuel Tobias. Com quase ninguém, né? Então, esses ali era tipo assim, a nossa referência da modalidade. Eu tive o prazer, né, e a oportunidade de jogar como era juvenil. Eu fazia parte da equipe principal. A gente pôde acompanhar, então, aí como fosse a minha passagem do juvenil pro adulto com essas grandes personalidades que são nossos ídolos. Então tu chegou a jogar com o Manuel Tobias? Manuel Tobias. Ele já estava no final da carreira, não? Não, ainda não. Ele chegou em Jaraguá em 2001, depois de ter sido campeão pelo aquele timaço do Vasco da Gama. Então veio vários jogadores daquela equipe do Vasco da Gama, vieram para Malve ali na metade da temporada. Mike, Cacau, Manuel Tobias, o Euler, tudo atleta de seleção brasileira, Franklin. Depois que o Manuel Tobias saiu, que foi a era do Falcão, daí. E quando tu olhava esses caras ali na quadra, o que passava na tua cabeça, assim? A gente olhava muito a referência de como que era a postura, como que era a dedicação de treinamento, esta quadra, né? Pra mim, foi o maior sonho era o Manuel Tobias, que na época ele era o melhor do mundo. Nossa. Né? E tu ter a oportunidade de estar no dia a dia com ele, ali treinando,
Era um cara que era o melhor no físico, acabava o treino e já ficava treinando, pegava o melhor marcador para fazer as jogadas dele de 1 contra 1, que era o ponto forte dele, né? Tirava para a esquerda, para a direita, com finalização perfeita. Então, isso aí tudo ele foi passando para a gente que era novo, para a gente agregar no nosso trabalho, né? De como que era a vida de um atleta profissional, de como poderia pegar e chegar mais alto. Então, a gente aprendeu muito com eles. Você chegou aí para a seleção, Rafinha? Não, seleção brasileira eu acho que eu cheguei próximo por 2 oportunidades, só que daí no ano consequentemente eu acabei tendo lesões que me prejudicaram e eu fiquei afastado. Foi no ano de 2010 que a gente foi vice-campeão da Liga Nacional pela equipe de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, até perdemos a final para a equipe da Malve, né? E no ano de 2013 também no final da Liga Nacional pela equipe do Concórdia, a gente também acabou perdendo a final para a equipe da Intel, né? Então foram 2 anos ali que eu estava próximo de uma convocação para a seleção, pelo menos eram os bastidores ali por trás, né? Só que no ano seguinte, que eu me transferi de equipe, eu acabei tendo lesões meio graves e acabei ficando de fora. E quem sabe uma possível convocação, né? Mas tu sempre foi um jogador assim com muita lesão, não? Não. A questão é que a gente começou muito cedo, né? E antigamente também a gente não tinha essa parte estrutural que as equipes têm hoje, né? E lesões a gente é propício a acontecer. E as minhas lesões que eu tive, por exemplo, foi em 2010, rompimento do tendão de Aquiles, que é uma fatalidade, né? Uma lesão sozinha. Isso devido ao desgaste que a gente vai tendo na temporada também, com o acúmulo de treinamento, de jogos, viagens. E 2013, que eu também tive um ano que eu consegui jogar todos os jogos pelas equipes, né? Eu acho que eu sou um dos poucos atletas do Brasil que conseguiu fazer final de Liga Nacional, ser titular da equipe e jogar todos os jogos. Então, eu não fiquei de fora com nenhuma lesão e também por causa de indisciplina, por causa de cartão. Então, as 2 finais que eu joguei na final da Liga Nacional, 2010 pela Copa Grill e 2003 pelo Concórdia, foram anos desgastantes, né? Emocionalmente, fisicamente, e acabou acarretando em lesões no ano seguinte. Então, isso que foi a consequência. E lesão de tendão é 1 ano, né? Rompeu? Chegou a romper? Eu cheguei a romper. É 1 ano de Não, mas eu consegui fazer uma recuperação boa, eu voltei com 4 meses e meio. 4 meses. Só que eu não voltei como eu jogava antes, né? Demora um tempo pro organismo se readaptar, ganhar força muscular, né? Até tu ter confiança, assim. Isso, até eu voltar mesmo a render, demorou 1 ano e pouco. Então, perdi praticamente 1 ano e meio, quase 2 anos, para mim voltar ao meu futsal, que eu jogava anteriormente. E já no Jaraguá, em 2014, eu acabei quebrando a perna, sozinho também. Daí eu tive um rompimento da tíbia, dos ligamentos do tornozelo e acabei me afastando também ali por 5 meses. No lance sozinho? Sozinho, no aquecimento, sozinho. Fatalidade. A gente brinca no peladão, né, que é o futebol de campo, né? Pegamos uma bola de futebol de campo e botamos no futsal, com um gol de cabeça, que é um recreativo de aquecimento. A bola estava quicando, eu saltei, a hora que eu pisei com o pé no chão apoiar, acabei rompendo o ligamento ali, quebrando a perna. Como é que foi a transição? Porque tu começou quando era o futebol de salão, né? Eu cheguei. E aí tem a transição do futsal, né? Então, eu cheguei a pegar um pouquinho do futsal, aquela quadra pequena, que mais pesada. A bola pesada, as regras eram diferentes, né? Que o goleiro só podia ficar dentro da área. Antigamente ele não podia lançar a bola para passar no meio da quadra. Daí, com o passar do tempo, a gente foi se readaptando com as novas regras, né? E o jogo foi ficando mais dinâmico, né? Foi a troca de atletas também, nos últimos anos foi constante, né? Coisa que antigamente o atleta jogava praticamente o tempo todo. Tu tinha uma formação da equipe e tu jogava os 40 minutos. Agora, com o tamanho da quadra aumentou, com a dinâmica do futsal, com as regras, com a parte física também, né? E com as equipes se tornando mais profissional, o esporte ganhou uma dinâmica muito maior, muito mais intensidade, onde o revezamento dos atletas agora a cada 4 a 5 minutos, geralmente as equipes estão trocando, né? Então vai mudando as estratégias, fica uma estratégia com um pouco mais de marcação, com um pouco mais ofensividade, então dá pra gente fazer isso nos dias de hoje. Um jogador de futsal chega a correr quantos quilômetros?
Você tem ideia? Olha, eu não tenho muita ideia, mas tem jogadores de campo que correm 12, 13 quilômetros, né? Mas tu dá aquele sprint, faz uns 50, para. Agora o futsal é intensidade toda hora, né? Não para praticamente. Né? Não para, assim, até a forma da nossa preparação física é diferente do campo, né? Como é muito sprint, como tu comentou, sprint curto, então a gente trabalha muito essa parte do trabalho físico ali, de mais tiro curto do que fazer um tiro maior, né? E também no futsal dá pra gente fazer o revezamento, né? Tu cansou, tu já troca. Já no futebol de campo tu tem como é limitado, então às vezes a pessoa tem que dar uma dosagem também durante o jogo para poder aguentar ali o tempo todo, né? Eu vi uns vídeos teu no YouTube, era bem rápido, né? Era a tua principal característica? Olha, eu consegui dentro do futsal passar em todas as posições. Eu fui me modelando com os treinadores e principalmente com esse treinador, o Maneca, que sempre nos ensinou que o atleta teria que ser especialista num determinado, né, posição, mas teria que saber jogar nas outras demais. Então, eu comecei jogando de ala, eu era muito driblador. Depois disso aí, eu comecei a jogar de pivô, que era uma situação que no time não tinha, eu fui adaptado para isso, e acabei a minha carreira jogando de fixo, né? Então, eu virei mais um passador, um marcador. E dentro o fixo é como se fosse o zagueiro, né? Como se fosse o zagueiro na frente do goleiro ali. Exatamente. E dentro das minhas características, eu sempre fui um jogador muito técnico, né? Sempre fui um cara, tipo, como se fosse o camisa 10 do campo, um cara de organização, né? De mais infiltração de bola, né? De organização. Muitos me falam que eu sou um grande jogador tático, né? Que às vezes não aparece tanto dentro da equipe, mas é fundamental para o treinador ter jogadores desse perfil. Taticamente é imprescindível. É aquele jogador que tu... e acontece muito, seja no campo, seja no futsal, não aparece tanto, mas taticamente é importante. Em qualquer esporte coletivo, né? Vou dar um exemplo no futebol, que é o nosso ali. Tem um jogador que é driblador, mas precisa ter um jogador tático para dar lá uma opção para ele. Às vezes aparecer no meio das linhas, para ele dar essa opção de fazer uma tabela, ou de receber a bola num espaço vazio. Então, o jogador tático geralmente faz o trabalho sujo, né? Para dar uma oportunidade para quem se destaca em qualidades individuais, né? Para poder receber a bola. Para potencializar aquele jogador. Exatamente, é isso aí. Ou na parte defensiva ou na parte ofensiva, né? Falando em campo, sempre foi do futsal, nunca tentou ir pro campo, assim? Não, nunca cheguei aí no futebol de campo. Como comentei para vocês, era cidade pequena, não tinha futebol de campo e a gente acabou seguindo no futsal e virou nossa paixão, nossa profissão, né? E a gente jogou a vida toda dentro do futsal e nunca tivemos oportunidade de futebol de campo. Quantos anos, assim, de carreira? Eu comecei pequeninas escolinhas com 7 anos e joguei até os 38 anos de idade. Atualmente eu tô com 42. Acabei parando até por um motivo mais drástico, que foi na época do Covid, né? Ficou internado, né? Fiquei internado, isso. Eu fui entubado, né? Fiquei 14 dias de UTI, foi 21 dias. Foi bem naquela época que a cepa começou a pegar o pessoal mais jovem, né? E para tu ver, um relato bem interessante, eu fui o único atleta que eu conheci, busquei matérias pela internet, que vivia profissionalmente dentro da minha modalidade, que teve que ser entubado e para uma UTI. Vários amigos meus pegaram naquela época o Covid, mas foram assintomáticos, né? Ficava em casa e depois já voltava ao trabalho. E o meu caso, eu vim de férias, passar aqui as férias aqui em Criciúma, já que a família da minha esposa é daqui. E depois do Natal comecei a passar mal, já fui ficando num quarto separado. Tentei fazer os exames que era do diagnóstico no primeiro momento, até que constatado o Covid, e os hospitais não tinham mais vaga naquela época. Entrei para fila de espera. E tu tava onde? Eu tava aqui em Criciúma. Tava aqui? Eu tava jogando profissionalmente, né? Eu tava jogando ainda profissionalmente na equipe de Marau, no Rio Grande do Sul. Jogava o Campeonato Gaúcho, né? E tava ensaiando uma volta para disputar a Liga Nacional novamente. A minha esposa já não queria mais, por causa das crianças, né? Tenho 2 filhos, eram pequenininhos. Ela também queria voltar a trabalhar, ela queria que as crianças tivessem um vínculo com os seus amiguinhos, né? E essa vida de atleta, tá 1 ano aqui, 2 anos ali. Daí foram batendo várias coisas, a idade, esse peso da minha esposa de querer voltar a trabalhar e ficar próximo da família. E veio o Covid para aquietar mesmo de vez
ali a minha profissão e acabei me aposentando com 38 anos. Mas tu não pensava em parar com 38? Não, a Precisava esticar mais ainda. minha intenção e fisicamente ainda eu estava bem. Eu sempre tive um privilégio na questão física, né? E a gente vai se cuidando mais também. E com a parte da estrutura, como a gente evoluiu bastante, esse acompanhamento com fisioterapia, nutricionista. Então a gente tinha ainda mais uma vida longa ainda dentro da modalidade. Mas veio o Covid, aquietou meu coração e a gente está recomeçando uma nova fase na nossa vida profissional. Rafinha, tu foi internado e aí a Covid acabou interrompendo a tua carreira, né? Hoje tu já recomeçou, mas naquele momento, o que passou na tua cabeça? O que fazer? Como é que foi aquele momento para ti e para a família, né? Naquele momento foi bem difícil, né? A princípio, o início era a recuperação da saúde, né? Então, a gente achou melhor residir aqui em Criciúma, recuperar minha saúde, e nesse período de recuperação da minha saúde, pensar em alguma coisa para mim ter uma nova profissão, né? A princípio, como vivi dentro da quadra do futsal dos 7 até os 38 anos, a gente não tinha noção do que trabalhar, né? Ou em qual caminho seguir. A gente começou muito a pedir a Deus um direcionamento, e eu conhecia poucas pessoas também aqui no município aqui de Criciúma, e das poucas pessoas era da área do esporte, e teria que continuar dentro do esporte. Então procurei o Major Cabral e o Jean Reis. Na época da Anjo Futsal, eu fui atleta aqui em 2005, e como eu era amigo deles, eu fui pedir uma oportunidade. Se eles conhecessem alguém na cidade, ou se abrissem as portas para mim dentro de um projeto, né, de esporte. Onde que o Jean e o Cabral prontamente abriram as portas para mim, e já fazem 3 anos que eu sou professor do projeto da Anjo do Futsal. Dentro do Colégio Unesc, né? Aí na Unesc, no polo aqui de Criciúma. Tem quantos alunos lá? É uma galera, né, Rafinha? Lá, a gente atende ali nas terças e quintas-feiras, no período da tarde, né? Crianças de 9 a 14 anos. Estamos com uma média entre 60 a 70 alunos. Aí. São 2 turmas. O que o Maneca lá atrás fez para ti, tu tá fazendo agora para as crianças? Exato. Então, é uma experiência nova. A princípio, não era muito ao meu desejo, né, em me tornar um professor, um atleta ali, treinador, até porque como a gente foi atleta e toda hora tu tava na estrada viajando, então a princípio a gente não queria, né, até minha esposa também falou, vamos procurar uma profissão que tu tá em casa no final de semana, para nós poder aproveitar a família, coisa assim, mas o coração pedia para mim ficar dentro do esporte, né, e é muito gratificante, é uma experiência nova, como eu frisei, estou há 3 anos dentro do projeto, e tu poder lidar com crianças, com várias, independente da origem da criança, da classe social, né, das deficiências, né, e da coordenação motora que elas têm, poder passar os ensinamentos que a gente fazia. E antes de entrar nesse projeto também, eu fui atrás do meu professor, né, que a gente considera que é o principal mentor nosso dentro da modalidade, que no caso seria o Maneca, né? Pedir uma orientação de didática, de trabalho, porque uma coisa é tu trabalhar no alto rendimento e a outra tu poder ensinar crianças, né? E particularidades, por ser muito novas também, né? Então eu peguei um pouco da didática com ele, troca de informações com o Jean também, que tem bastante experiência dentro do projeto, e a gente está aplicando os trabalhos e a gente está muito satisfeito com a evolução dos meninos. É que ali a proposta é diferente, né, Rafinha? Você vem do profissional, do rendimento, ali tem um objetivo diferente também, o projeto. Isso, óbvio que tem alguém que desponta ali, né? Claro, então, o projeto aí visa o lado social, né? Que é a interação social das crianças, o trabalho em equipe, dar uma oportunidade da criança praticar um esporte, conhecer a modalidade. Então, a gente atende crianças que fazem parte do Colégio Unesc, mas também como crianças da comunidade aqui do município de Criciúma, né? Como eu falei, independente da classe, da cor, ou se a pessoa tem algum problema, algum diagnóstico, a gente consegue atender todas as pessoas nesse nível. Não, eu acho que lançar algum jogador ou achar algum jogador é uma consequência. Mas, como tu falou, não é o principal objetivo. A gente tem aí dentro do projeto, às vezes, atletas que conseguem se destacar. Aí, dentro do projeto Anjos do Futsal, tem o Jean Reis, que é o nosso coordenador, onde que tem as categorias de alto rendimento.
né? Só que a categoria de alto rendimento do projeto é no município de Cocal do Sul, né? E são algumas categorias só que disputam campeonatos a nível nacional ou os campeonatos regionais. Se a gente vê que tem uma criança que tem um pouco de mais qualidade, aí no meu projeto a gente encaminha lá para o Jean para fazer um teste, para fazer uma avaliação de uma semana para ver se ele consegue se enquadrar dentro do perfil da equipe dele. E no olhômetro tu já consegue lapidar na hora? Pela tua experiência. A gente consegue, às vezes, ver assim que uma criança tem um potencial maior. Aí tu tem que ver também daí o nível de competitividade dessa criança dentro do teu projeto. Se o teu projeto tem várias crianças nesse nível, quer dizer então que ela tem condições. Às vezes, se o projeto tem crianças, por exemplo, tem crianças no meu projeto que nunca jogaram futebol. Eu tenho crianças, por exemplo, com diagnóstico de autismo, né? Então, tem uma coordenação motora, assim, menos aprimorada, né? Tem um pouco mais de dificuldade, às vezes, de se locomover, de entender o jogo. Mas, como eu falei, o propósito nosso é dar oportunidade, então a gente trata as crianças e as pessoas todas do mesmo jeito. E nesse caso é inclusão, né? E que no caso é Total, inclusão. né? Até o Rafael aqui fez um trabalho no passado, acompanhou o treinamento e fez uma matéria ali do projeto. Matéria premiada, inclusive. Matéria premiada, então a gente ficou contente. 2 atletas que eram autistas, né? Isso. Transtorno do espectro autista. É isso aí. E olha, o Rafa é craque não só no futsal profissional, mas craque para comandar aquela galera lá, porque tem que ter mais habilidade, Rafa, do que jogar. O que é mais fácil? Comandar 70 ou uma partida do futsal profissional? Eu no profissional, o atleta profissional é muito mais fácil. Por lidar com pessoas, difícil, com crianças, né? Ainda mais lá que elas chegam todas entusiasmadas, cheias de energia, né? Só que a gente tem uma cartilha que a gente vai frisando lá dentro do projeto, né? Que é o respeito, que é a atenção, né? A disciplina. Se a gente vê que as crianças não estão dentro dessa cartilha, a gente acaba tirando do projeto para dar oportunidade a outros. Ô, Rafa, tu chegou a pensar em jogar futebol amador ou futsal amador depois que parou? Porque tem bons campeonatos aqui na região. Uruçanga tem, Criciúma, São Ludgero, acho que tem. E dá pra ganhar bons dinheiro. times aqui, né? Então, eu acabei jogando dentro da minha carreira, nos últimos 6 anos, a minha carreira já foi... Eu tinha parado já um tempo atrás de jogar, depois eu voltei, e nesse período que eu tinha parado, eu tinha jogado um pouco no futebol amador. Eu tava na época Futebol campo mesmo daí? Não, é futsal. Futsal amador. Sempre futsal e futebol 7. Porque o futebol 7, né, virou febre, né, agora ganhou bastante espaço, e o jogo do futebol 7 é parecido com o do futsal. Então, eu acabei jogando. A gente comenta que é bem remunerado mesmo, né? Ali pela região, não só aqui na região sul, mas como estava na região lá de Blumenau e Jaraguá, tinha muitos campeonatos. A gente acaba recebendo o convite para jogar o futebol amador fora do estado. Então, só que tem esse lado de toda hora tu tá na estrada, tem que ir e voltar, né? O desgaste. E no momento agora eu não jogo mais, tô dedicado à minha família, ao meu trabalho. Faço faculdade também, né? Nem brincando, nem pra brincar? Nem Botar uma bolinha pra brincar? No momento não tô. Eu fazia parte de um grupo aqui de amigos aqui da cidade que já estão há anos, que se chama Orange Futsal. Até era tudo atletas que gostavam da modalidade, jogavam futsal e depois da pandemia, com o ginásio fechado, foram pro futebol 7 e estão jogando só futebol 7 agora. Mas eu agora também, devido ao horário, também não consigo mais poder brincar na pelada e até o momento estou afastado do esporte. Muito bem. E hoje tá mais com a família? Hoje estou com a família, estou dedicado na minha formação, né? Tô cursando educação física, falta 1 ano e meio para me formar em bacharelado. Além também de educação física, a minha intenção era ser empreendedor, né? E queria ficar próximo também do esporte, onde também acabei me habilitando em todos os ramos na parte de corretor de seguros, e virei especialista em seguros esportivos, né? Então foi uma questão que eu queria ficar próximo do esporte para poder melhorar a estrutura, dar uma melhor qualidade para as equipes, né? E um amparo para as famílias, né? Os atletas estão toda hora em perigo, tem cirurgias e tudo é gasto. Então o seguro de vida vem para essa forma poder auxiliar nesse quesito. Pois é, como é que funciona isso, Rafa? O atleta tá lá no clube, no futsal, se lesiona e tal, como é que fica? O clube banca, não banca? Como é que fica? Depois tem que ficar 6, 7, 8 meses parado? Enfim. Nos dias de hoje, o clube banca, né? Antigamente, às vezes não. Às vezes o cara se machucava, que o clube mandava tu ir embora, tinha que se virar. Nos dias de hoje, o clube banca, só que mesmo assim é um valor, depende da tua lesão que tu sofrer, é um valor alto,
em tempo de recuperação, é o tempo que tu fica sem poder trabalhar, sem poder jogar. Então, tudo isso aí gira custos para o clube, né? E onde que eu fui buscar o ramo dos seguros para poder ajudar o clube a diminuir esses danos financeiros para eles. Então tu montou para prestar uma assessoria pro atleta que sofre algum tipo de problema aí, então. Por exemplo, assim, escolinhas esportivas para crianças, a criança tá lá treinando e acaba se machucando. Um filho teu que tem 5 anos, tá numa escolinha de futebol, foi lá, quebrou um dente, quebrou um braço, uma perna, bateu a cabeça, o responsável do tratamento é o proprietário, né? E às vezes o proprietário não tem o seguro, dependendo da lesão do atleta, é um gasto mais alto, e com o seguro ser um valor bem baixo, né? Que dá para a gente colocar dentro da mensalidade do aluno, um preço bem risório, o proprietário vai ter uma segurança a mais para oferecer para esse menino. Caso você se machucar, tu consegue pagar as despesas médicas dele. É a R20? R20 Corretor de Seguros. R20 Corretor de Seguros. Importante isso. Interessante. E interessante também. E presta todo tipo de assessoria daí, Rafa? Isso, então, eu tô com todos os ramos habilitados, né? Automóvel, moto, empresarial, mas a minha paixão, o meu foco era a área do esporte, né? Então, fui buscar seguradoras que atendessem esse perfil, até porque a nossa modalidade, o futsal, eu nunca tive seguro lá dentro das nossas equipes, né? E, ultimamente, anda acontecendo muito acidentes, né? Danos para atletas, para família, para clubes. E a maneira de se proteger foi essa questão do seguro, né? E eu queria ficar próximo deles, então eu fui me habilitar e foi uma novidade também, né? É uma coisa nova no mercado, poucas pessoas trabalham nesse ramo e, por exemplo, para vocês terem uma curiosidade, a única modalidade brasileira que é considerada profissional é o futebol de campo. Então o atleta que sai da categoria de base e já começa a se tornar profissional, ele é obrigado a fazer o seguro de vida, né? O clube é obrigado a fazer. As demais modalidades não têm essa obrigação perante a lei, por isso que até os clubes não fazem. Só que eles só vão atrás quando acontece algum prejuízo, daí eles vão atrás para se cuidar. E a minha intenção é ajudar esses clubes, né, principalmente o futsal, que é onde eu tenho um maior conhecimento, a eles terem essa prevenção com o atleta, dar uma melhor segurança para o atleta. Se o atleta machucou, ele pode pegar e ir atrás de um profissional que ele tenha uma confiança, um médico, um hospital. Então, tudo isso aí gera benefícios para o clube e para o atleta poder trabalhar mais sossegado e mais tranquilo. Legal. Para narrador esportivo, tem essa... narrador esportivo que passou por cirurgia no joelho. Aí dá pra gente pensar também. Aí eu acho que... Aí eu lamento. Sabe, pra quem joga mal, tem também ou não? Joga mal e se machuca ainda, né? Ai, que coisa. Então tá, bacana a história, né? Muito boa história. Rafa, prazer tê-lo aqui. Enio, mais uma vez com a gente aqui para contar essa história do futsal. Sempre um prazer. E eu sempre friso aqui, eu gosto muito de futsal, né? E foi bacana conhecer o Rafinha aqui, o Rafa, e a história dele no futsal brilhante. Jogou só com os melhores do mundo, né? Manuel Tobias, Falcão. Quem é que é da geração agora que tá o melhor do mundo aí, Rafa? Atualmente a geração aí, até esse ano tem o Mundial de Futsal, né? A seleção se apresentou essa semana lá na Granja Comari, né? Que agora a CBF está tomando conta da seleção de futsal, então o pessoal tá lá fazendo trabalho agora de treinamento, né? Para o Mundial, que é no próximo mês. E agora os atletas principais do Brasil, ali temos o Ferrão, né? Que jogou muitos anos no Barcelona, foi eleito 3 vezes o melhor do mundo, se transferiu agora para a equipe do Cazaquistão. Temos o Pito, que joga no Barcelona, o Diego, o próprio Marquinhos Xavier, que é o treinador, foi meu treinador por 5 anos, eu tenho uma amizade bem grande. Vários atletas que estão na seleção atualmente jogaram comigo também anteriormente. E eu tive o privilégio de pegar o principal matéria humana que o futsal produziu, né? Que foi a geração do Manuel Tobias, a geração depois do Falcão, com Schumacher, Lenísio. Então eu tive essa oportunidade. Você jogou nessa geração do Falcão aí o Thiago, goleiro. Foi seleção, o Falcão, Lenísio, Vinícius, Cício, Valdim. Cício começou comigo, Valdim, joguei com ele em Jaraguá do Sul. O Vinícius, capitão, que é irmão do Lenísio, Ari, Franklin, Rogério Goleiro, Simi, Schumacher, que nem eu falei, Paulinho Japonês. Simi joga ainda? Simi ainda tá jogando.
Então, é uma geração muito talentosa, né? Foi bicampeão mundial essa geração, né? Como anteriormente, o Manuel Tobias, tinha o Fininho, Choco, Danilo, Vander Iacovino. Então, eu consegui jogar... Essa geração eu não peguei. Então, eu estava iniciando a minha carreira, eu era juvenil e eu consegui ainda pegar eles no auge, né? Então, foi um aprendizagem muito grande que eu tive com eles. Passasse na Globo várias vezes, então, Rafa, ou não? Em jogos da Liga Nacional? Na Liga Nacional, a gente teve o privilégio de passar mais em canal fechado. Canal fechado. Mais canal fechado, né? Agora que estão voltando o canal aberto, né? Até antigamente os jogos da seleção era muito no canal da Globo, né? Era canal aberto, domingo de manhã. Domingo de manhã. Pipoca sobre isso. Então, até eu escutei um comentário do Pipoca falando, e onde que foi que o esporte tomou a proporção que é até hoje, né? Então, e deu uma caída devido a não ter mais esses jogos no canal aberto, né? Apesar que quem é apaixonado por futsal tá sempre antenado. Tem o YouTube, né? O YouTube tem passa muito. Agora, né? Os comecei streaming, a assistir né? a Liga Nacional, transmite ao vivo, assisti. Agora temos o stream, tem o Casé TV também que transmite, Band Esporte, Bandeirantes, né? Com o canal aberto. A final da Liga Nacional passa na Globo, né? Agora é jogo único. E a Sport TV, que é o carro-chefe, né? Do futsal brasileiro. Muito bem, fechou, Enio? Muito bom. Uma grande história, um cara vencedor dentro das quadras e agora fora também, né? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço ao Rafa, ao Enio, me sinto lisonjeado por ser uma dessas pessoas a participar do programa. Acompanho o trabalho de vocês, não só aqui no podcast, mas também no Timaço, né? Sou maior. De manhã eu sempre estou em casa com meus filhos aí, na hora do almoço, já ligo ali a rádio para saber das notícias aqui, principalmente do Criciúma, que a gente acompanha bastante, né? A gente parabeniza o trabalho de vocês. Obrigado. E ficamos sempre ali abertos a quando precisar de alguma oportunidade, a gente está aí para bater papo sobre futebol, sobre futsal, principalmente, que é onde que eu conheço um pouquinho mais. Fechou. Legal. Rafael Pofo, nosso convidado, ou Rafinha, como é conhecido aqui no, já é nosso amigo. Futsal. Isso aí. Fechou? Um abraço, Enio. Até a próxima. Até a próxima semana. Esse foi o 14º podcast, Papo do Timaço, de muitos outros que virão por aí, todas as quartas, ou dependendo dos jogos do Criciúma, muda o horário, mas a gente vai avisando aqui para vocês. Ou na quinta. Valeu, gente. Um grande abraço. Nos acompanhe no YouTube, também pelo Spotify aqui na Rádio Som Maior. Um abraço. Até o próximo.